pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos hoje falar sobre atraso na fala ou mutismo seletivo. Vamos conhecer um pouquinho sobre essas coisas e essas informações que passeiam pela vida infantil, pelas crianças. Sejam todos bem-vindos, a todos que estão chegando, boa noite. Galera do Brasil, bom dia. Vocês estão conseguindo me ouvir? Áudio e vídeo ok? Para eu começar a nossa conversa da semana, da quinzena. Hoje vamos continuar sobre o atraso na fala. A gente está conversando, tem umas duas últimas lives, a gente está falando sobre a questão da fala das crianças, né? As dificuldades e os atrasos que acontecem no desenvolvimento infantil, o que ele acarreta na vida adulta, enfim. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mutismo seletivo, saber o que é, o que ele pode confundir de diagnóstico, por que a criança não fala, enfim. Sejam todos bem-vindos, Dudu, boa noite, está ok, obrigada. Então vamos lá. Juliana Nakazaki, boa noite, seja bem-vinda. Hoje então, gente, vamos falar sobre esse tema que muitos pais têm muitas dúvidas em relação à ausência da fala ou atraso. Me perguntam se essa dificuldade ela passa, se ela permanece, que profissional buscar. Hoje nós vamos conversar sobre tudo isso, tá? Oi, Dudu, essa live fica gravada para assistir depois? Fica. Fica aí no arquivo do Portal Me, onde tem vídeos, vocês acham aí, todas as lives ficam gravadas nos vídeos aí do portal, tá? Lilian Sasaki, boa noite, seja bem-vinda à nossa conversa de hoje. Sebastião, querido, boa noite, vi áudio e vídeo perfeito, ótimo. Gente, se porventura vocês não me ouvirem durante a live, ou se a conexão cair, alguma coisa assim, se travar, vocês escrevam pra mim pra eu conseguir ler, tá? E aí depois a gente tenta voltar, eu tento melhorar o som e o áudio, ok? Bom, então enquanto o pessoal tá chegando, sejam todos bem-vindos. Quero falar para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, ou se identificar a criança de vocês, ou de repente é uma vovó, ou é um pai, uma tia que tá acompanhando a live e tem uma criança que tá passando por esse processo, por essa dificuldade na fala e na comunicação, se vocês quiserem deixar alguma informação, pode colocar durante a live, eu vou ler e vou responder, tá? Na medida do possível. O que eu não consegui falar com vocês durante o horário da live, eu falo também no inbox, tá? Vocês podem mandar as mensagens que eu respondo vocês na medida do possível, eu respondo todo mundo até o final da semana, tá? Mas se tiver alguma dúvida ou se identificar e quiser deixar os comentários, fiquem à vontade. Então, enquanto a galera tá chegando, eu vou me apresentar. Boa noite, meu nome é Viviane, eu sou neuropsicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento infantil. Trabalho aqui no Japão com atendimento a crianças, adolescentes e adultos com dificuldades de aprendizagem, distúrbios de desenvolvimento, transtornos de aprendizagem, enfim, tudo que envolve aí a área de neurodesenvolvimento, tá? E venho aqui no Portal Me, quinzenalmente, quero agradecer ao Portal Me pela oportunidade, pelo espaço, e venho trazer para vocês de 15 em 15 dias algumas informações sobre desenvolvimento, sobre neurociência, sobre neurodesenvolvimento, e a gente vem bater esses papos aqui no portal. Então, hoje, seguindo aí a nossa série de conversas sobre a fala, né? O nosso meio de comunicação que é mais utilizado, claro, entre a gente, entre as crianças, isso por vezes acaba ficando de lado, principalmente se elas apresentam algum atraso de desenvolvimento. Então, quando dentro da neuropsicopedagogia, do neurodesenvolvimento, a gente trabalha muito como o cérebro reage
a essas ausências, né? Então, como é o funcionamento desse cérebro com essa dificuldade da fala? Qual área do desenvolvimento cerebral que é afetada? Qual é a área que a gente tem aqui dentro da nossa cabeça que, vamos dizer assim, não funciona direito ou que tem uma enxurrada de informação e faz com que o nosso cérebro, ou o cérebro da criança, enfim, não processe as informações certas para poder falar, por exemplo, tá? Gabriele Sakuramoto, boa noite. Minha filha tem 17 meses, percebo que ela tem um pouco de preguiça de falar. Ela não gosta muito de ficar repetindo as palavras. O que eu posso fazer para estimular mais a fala dela? Ela fala cerca de umas 15 palavras mais ou menos. Aí nessa idade, ela já teria que ter um vocabulário um pouquinho maior, mas já tá conseguindo aí pelo menos falar alguma coisa, né? Quando a gente fala dessa questão da preguiça, né, da fala, que acaba sendo, às vezes, Gabriele, uma falta de estímulo, né? Às vezes é mais fácil para a criança ela apontar o objeto de desejo, é mais fácil para da criança ela chorar, que acontece muito, né? Eles acabam substituindo a fala pelo choro, tá? Isso tem acontecido demais, as mães chegam com essa queixa muito forte, né? E de crianças maiores, de crianças hoje que estão com 6, 7 anos e que não falam, choram, começam a chorar quando precisam ou querem alguma coisa. E às vezes a comunicação não se dá de uma forma perfeita, os pais acabam não entendendo o que aquela criança quer, e aí chora ou grita. E aí quando a gente vai ver, é porque a criança consegue, né, o que ela quer através do choro e do grito. Então tem várias coisinhas que pode contribuir para a ausência da fala e para o atraso também, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre elas. Mas a questão da preguiça, Gabriele, pode ser, né, faz parte, mas você precisa estimular. Não ceder quando ela te mostrar as coisas que ela quer, ou ela começar a chorar, ou ela ter as birras de grito, você não cede, tá? E você sempre nomeia aquilo que ela quer. Então, por exemplo, se ela quer a água, você vai entregar a garrafa de água e você vai falar, você quer a garrafa rosa de água? E aí você entrega para ela falando exatamente o que é o objeto e o que você está fazendo. A mamãe está te dando a garrafa rosa de água, tá? Porque aí ela vai absorvendo essas palavrinhas, ela vai segurando aí na cabecinha dela até ela gravar e ela conseguir reproduzir, tá? Boa noite, Alice. Alice T, nossa neuroamiga, seja bem-vinda, meu amor. Rosana Teru Honda, boa noite, seja bem-vinda. A Gabriele falou assim, esqueci de falar, ela prefere fazer as coisas, ela aponta, mas decide fazer as coisas sozinha. Né? A ação, ela é ótima para muita coisa, porque assim, pra gente ter a ação de fazer algo, antes da ação aparecer, o nosso cérebro, ele organizou, ele planejou, ele programou, ele fez todo um preparo para a execução daquilo. Então, quando a gente age, teoricamente, a gente tem que passar por essas fases: planejamento, organização e execução, né? E aí, a gente passa por essas fases, a gente age. Quando as crianças fazem primeiro para depois pensarem, geralmente elas se equivocam, ou elas fazem coisas erradas, ou então elas começam a ter esse tipo de comportamento. Eu não espero, né? Eu não verbalizo, eu não falo aquilo que eu quero ou aquilo que eu preciso, e eu vou lá e faço. Por vezes isso acaba acarretando questões familiares. Então, assim, a mãe às vezes não ia deixar, por exemplo, pegar um brinquedo que está em cima de um móvel, ou não era a hora da bolacha, por exemplo, e a criança vai lá e faz em vez de pedir. Essas ações, quando a gente pula etapas, né? Porque inicialmente é o meu processo de fala, eu tenho que pedir para o meu pai, eu tenho que pedir para minha mãe, eu tenho que pedir para os professores, enfim, eu tenho que comunicar aquilo que eu quero, né, a minha necessidade, se for uma necessidade básica. Então, eu quero ir no banheiro, eu quero fazer xixi, eu quero beber água. Então, primeiro a gente passa pelo processo da fala, né, então a gente fala, a gente pede,
E aí depois a gente tem a ação, a gente recebe ou não aquele objeto de nosso desejo. Quando a criança pula essa fase e vai direto para o resultado final, que é ter o que ela quer, ela cria aí umas falhas, né, uns buracos no desenvolvimento dela. Ela começa a fazer uma não funcionalidade da fala. Então, eu não preciso falar, eu não preciso me comunicar, né? Sendo que a gente está falando aqui hoje da comunicação através da fala, porque existem outras formas de comunicação também, né? Mas enfim, quando a gente permite, Gabriele, esse tipo de comportamento, que acaba sendo uma permissão, apesar dela fazer de bondê, né, que a gente fala aqui, dela fazer por conta, existe uma permissão, né, do adulto que está responsável por essa criança de deixar que esse processo aconteça. Não, ele não é o adequado, ele não é o ideal. Por mais bonitinho que às vezes a gente acha, fala, nossa, é tão pequenininha, e vai lá e faz, tão pequenininha e resolve as suas coisas, né? Ela vai ser super decidida, não sei o quê. É muito bacana por um lado, mas assim, a gente tá de uma certa forma podando um desenvolvimento natural, né? E por fases que deveria acontecer. Então, se ela tem toda vez algo que ela quer e que ela precisa, se ela tem a resposta para o objetivo dela feito dessa maneira, essa preguiça que ela tem de falar, ela vai ficar cada vez maior, ela vai aumentar de novo, porque ela não vê uma funcionalidade na fala, não tem o porquê dela se comunicar. Só que assim, quando a gente está no ambiente de casa, o nosso ambiente restrito, então a gente faz meio o que a gente quer. Né? Se a gente quer falar, se a gente não quer falar, se a gente quer ouvir um som, se a gente quer ligar uma televisão, se a gente quer ficar num queitar, enfim. A gente, dentro do nosso ambiente, da nossa zona de conforto, é sossegado. A questão começa e piora muito quando a gente sai dessa área e a gente vai, por exemplo, para o ambiente escolar, né? A gente sabe que os recuentos aqui, que são as pré-escolas, a gente tem a questão do bilinguismo, né? Você até perguntou se ele atrapalha ou não. Então, assim, a criança já tem que se comunicar em uma outra língua, de uma certa forma, né? O japonês só é falado o japonês dentro da escola. Então, a criança já encontra uma outra barreira linguística, que é o idioma. Então, assim, se ela já tem uma restrição, Gabriele, de falar, né, de manter uma conversa ou de expressar os seus desejos naturalmente no dia a dia, imagine a proporção do que vai acontecer dentro da escola, né? Dentro do Recoen. Então, assim, as dificuldades elas serão muito maiores, né? Então, não é bom que você ceda nesse sentido. Então, toda vez que ela apontar ou dela levantar, ir e fazer o que ela quer fazer, você para, né? Interrompe ela neste momento e você conversa com ela. Você pergunta para ela o que ela quer fazer ou o que ela vai fazer. Diga a ela que ela precisa pedir, tá? E aí você vai moldando esse comportamento dela e tirando esse hábito, vamos dizer assim, que ela meio que tá gerando, tá? O bilinguismo atrapalha, ela ouve muito inglês, japonês e português. O bilinguismo é uma questão assim, atrapalha, não atrapalha? Vou falar em relação a cérebro e desenvolvimento, tá? O nosso cérebro, ele tá em pleno desenvolvimento desde o momento da concepção. Então, houve lá a concepção, foi criado o nosso sistema nervoso central e aí ali, bum, começa a nossa viagem pelo cérebro. E ali ele vai em funcionamento até tempos depois da nossa própria morte. O cérebro ainda continua vivo, né? Ele continua emitindo ondas cerebrais até ele se desligar por completo. Então, nosso corpo já está, né, em órbita, vamos dizer assim, mas o cérebro ainda por algum tempo continua ali mandando e recebendo essas ondas cerebrais. Então brinco que o cérebro funciona um pouco até pós-morte, né? Então ele está o tempo todo em movimento. E então, se ele está o tempo todo em movimento, sim, eu estou a todo tempo propício para uma aprendizagem. Propício para aprender qualquer tipo de conteúdo, seja outra língua, seja uma profissão, não importa, né? Então, a questão do bilinguismo, ainda mais aqui pra gente, que é natural, né? Eles ouvem o português, por exemplo, dentro de casa e tem um contato com o japonês dentro da escola. E muito mais forte, porque eles passam muito tempo
dentro das creches e dentro da escola. Então, o contato com a língua japonesa, para as nossas crianças que frequentam, né, as escolas japonesas, ele é extremamente grande, ele é muito grande. E às vezes ele ouve, né, o cérebro capta muito mais a informação em japonês do que em português, tá? Por quê? Porque essa criança às vezes passa horas e horas, quase o dia todo dentro da escola. Os pais não têm muito contato com as crianças nesse momento, então as poucas horas que ficam, às vezes não é de qualidade, às vezes chega a criança, toma um banho, janta, fica no celular, assiste uma TV e puf, dorme, né? E aí o dia seguinte é a mesma rotina, de segunda a sexta. Às vezes mal ouve, mal existe uma conversa, mal existe uma contação de história. Você não tem um tempo de qualidade com essa criança, vamos dizer assim. Então ela acaba não ouvindo muito o português, né, durante esses dias da semana. E aí ela passa a ter o japonês como a língua que o cérebro responde mais facilmente. Apesar de os pais são brasileiros, dentro de casa a gente só fala o português, mas a maior parte do tempo onde essa criança fica, no ambiente que ela é inserida, o japonês ele se faz presente, né? Então é o momento que ela tá mais consciente, então ela tá acordada, ela almoça, ela toma um lanchinho da escola, ela faz atividade, ela vai pro parque, ela vai ao banheiro. Então assim, todas essas fases, essa primeira fase aí de aprendizado, eles passam dentro da escola, e aí dentro da escola japonesa é tudo em Nihongo, então elas acabam adquirindo a língua japonesa de uma maneira mais rápida e mais fácil. Não creio que o bilinguismo dificulte em questão, tô dizendo, do desenvolvimento cerebral, tá? Sim, o cérebro é capaz de processar as informações em português, em Nihongo. É como se existisse uma teclinha, né, que liga e desliga as línguas. Então, a hora a criança fala e escuta em japonês, a hora a criança fala e escuta em português. O inglês, alguém falou do inglês, acho que foi você mesmo, Gabriel, falou assim, do inglês. As línguas em si, elas vão chegar, tá? O nosso cérebro está apto a ouvir, vamos dizer assim, todas as línguas. O que vai dificultar é a decodificação, né? Como que a gente decodifica? Como que o meu cérebro e o cérebro daquela criança, por exemplo, decodifica essas informações? Se o inglês é algo natural, parece que foi nato, já nasceu com a criança, ela gosta, a gente não fala inglês em casa, ninguém não colocou em escola, não forçou um aprendizado. E ainda assim a criança é autodidata, ou ela por si tem um conhecimento do inglês, neurologicamente isso não afeta em nada, tá? Então, claro, quanto mais estímulo a criança tiver, melhor é. Se ela conseguir dominar um maior número de línguas, melhor, desde que isso não a atrapalhe no desenvolvimento global, vamos dizer assim. Por quê? A criança tá aí com o japonês, o português e o inglês. Ok, ela entende os três, ela passeia pelas três línguas. E aí eu questiono, mas qual que é a língua que ela se comunica, né? Qual é aquela que é a língua responsiva, aquela que, quando a gente fala, imediatamente ela responde sobre o que a gente está falando. E aí tem mães e pais, né, que às vezes falam, não sei, porque tem hora que demora pro português vir, né? Parece que tem hora que demora pro português chegar na resposta, tem hora que demora pro japonês chegar, né? Então não sabe qual que é a língua ali que é a língua meio que domina, vamos dizer assim, que é o cérebro daquela criança numa situação, por exemplo, de emergência, de urgência, ou num comando de voz. Quando a gente dá um comando de voz, a gente precisa de um feedback, de um retorno dessa criança rápido, né? Então, geralmente, quando a gente tá numa situação que ou a gente proporciona alguma situação de um certo desconforto ou de uma necessidade, ali a gente consegue ver qual é a língua que ela responde melhor, seja o português ou o japonês, tá? Mônica Letícia, boa noite, seja bem-vinda. Felipe Natasha Menin. Minha filha tem 5 anos, porém ela age como uma criança de 2 anos. E o vocabulário também é bem pouco. Ela tá fazendo terapia no Kirari, porém nunca teve diagnóstico. Ela tá com 2 anos, hein? 2 aninhos, né?
Isso. Toda vez que vocês tiverem um pré-diagnóstico, que seja, tá, gente? Aqui no Japão, demora um pouco pra gente ter um diagnóstico fechado das crianças. Então, existe uma hipótese diagnóstica que é super válido também. A gente sabe que tem um acompanhamento das crianças até os 3 aninhos, então vocês têm que ir no Hata Center para fazer esse acompanhamento de desenvolvimento dessas crianças. Então, a gente tem um amparo, né, diferente do Brasil, por exemplo. Aqui a gente tem um acompanhamento do desenvolvimento dessas crianças muito bacana. Então, assim, eles, antes de sair fechando qualquer tipo de diagnóstico, Natasha, eles dão uma segurada para saber se aquilo vai melhorar ou não. Se isso é bom, se isso é ruim, não sei. Né? Tem coisa que a gente acha que tudo bem, eu acho que uma avaliação mais minuciosa, uma avaliação mais criteriosa do que você sair dando diagnóstico assim, pá, de qualquer jeito, ela é muito mais importante. Mas também, quando ela demora muito, quando esse processo é muito devagar e esse diagnóstico não chega, não é nada fechado, ele dificulta muito eu ter uma resposta para aquilo, para aquela questão da minha criança, do meu filho, da minha filha. E às vezes ela pode contribuir para o atraso dessas terapias, né? Para o atraso desse desenvolvimento. Claro que se vocês têm a opção de colocar no espaço onde ela vai estar lá numa equipe multidisciplinar, ela vai ter as crianças os profissionais para orientarem e desenvolverem essas crianças, tá ótimo. Mas nem sempre é possível, justamente pelo atraso do diagnóstico, tá? Então isso também já não é uma coisa boa. Agora também às vezes acontece de ter um diagnóstico e esse diagnóstico também não ser muito, né, certeiro, vamos dizer assim, ou muito de acordo com o que chega de diagnóstico e o que chega da criança pra gente, né? Às vezes a criança vem com um diagnóstico e o que a gente vê lá no dia a dia não bate muito. Então, às vezes, esse diagnóstico impreciso é complicado também. E hoje, na questão do atraso da fala, a gente vai falar sobre isso, né? Por exemplo, a questão do mutismo seletivo, que faz parte da chamada da nossa live, né? Existem muitos erros de diagnóstico. Não, vamos falar uma confusão, vamos dizer assim. Existe muita confusão de diagnóstico. Por exemplo, a criança que sofre, né, de mutismo seletivo com autismo. Então, existem aí alguns casos de crianças diagnosticadas com TEA, né, o transtorno do espectro autista, e na verdade ela está acometida aí pelo mutismo seletivo, por exemplo, né? Porque a gente sabe que a ausência da fala, o atraso da fala e a ausência da fala é uma dos sintomas do TEA, né, do autismo. Então, às vezes, o diagnóstico incorreto faz com que venha aí informação que não é real. Zico de Oliveira, boa noite, tudo bem? Uma ótima live para nós, obrigada. Bom, tem um nome cheio de... Desculpa, o meu Nihongo é lá no chão, eu entendo, mas para ler e falar é difícil. O uso contínuo do celular atrasa na fala? Sim, atrasa. Vamos falar sobre isso também. Mônica Letícia escreveu boa noite. Melissa Lega, boa noite. Epa, só um minuto que acho que... Cadê vocês? Espera lá que voltou tudo aqui. Voltou. Desculpa, eu esqueci de dizer que minha filha de 1 ano ficou até 3 anos na creche japonesa, olha lá. Não falava quase nada depois dos 3 anos, pôs na brasileira e de 2 anos pra cá tá falando mais. Porém, o vocabulário é pouco. Troca de escola. As trocas de escola também dá uma confundida aí. E aí eu não falo só da fala não, tá, Nadas? Não é só questão do português e do japonês, tá? Existe aí um atraso, como fala? Social, né? Das crianças estarem num ambiente diferente. A gente sabe que é gritante a diferença da escola japonesa para a escola brasileira, tá? Ela é muito diferente em todos os sentidos. Não só questão de comportamento das crianças, dos professores, mas da rotina escolar. A rotina escolar é muito diferente, tá? Então as crianças sentem esse processo.
E fica mais difícil para eles acompanharem essas transições, essas mudanças de hora tá numa escola, hora tá em outra. Mas assim, faz parte vocês procurarem a melhor opção, né? O local que a gente acredita que a criança vai ter um melhor aprendizado, um melhor desenvolvimento. Então essas trocas de escola, vamos dizer assim, por vezes ela se faz necessário. O importante é vocês não manterem isso como algo que vai acontecer sempre. Então eu ponho os 2 primeiros anos no Requiem, depois eu tiro, vou para a escola brasileira, aí no Ichinensen, no primeiro ano do Shogaku, eu volto com ela para a escola japonesa, aí não tá dando muito certo, eu tiro e ponho na brasileira também, e aí isso pro desenvolvimento. Aí eu falo até numa questão pedagógica mesmo, né? Desenvolvimento escolar mesmo, de aprender, de conteúdo, de lição, seja o que for nesse sentido, ele atrapalha bastante, tá? Então, assim, façam essas trocas, né? Esses passeios entre as escolas brasileira e japonesa, o mínimo necessário, né? Então, assim, o que vocês puderem pensar antes de fazer ou avaliar, ou lógico, ver se de repente é uma situação que é insustentável, não tem como continuar e eu preciso fazer essa troca para ver se minha criança evolui, se ela melhora, ok, mas esse ir e vir entre as escolas não é recomendado, tá? Não é só pela questão, volto a falar agora, emocional, de comportamento, não é só isso. Existe uma diferença grande na questão de conteúdo, né? O aprendizado da escola japonesa e da escola brasileira, existe uma diferença aí, então tem que pensar direitinho nesse sentido. Bom, atraso na fala ou mutismo seletivo, né? O que é? O que meu filho tem? Ele tem alguma dessas coisas ou ele não tem? O que significa isso, né? Quando a gente fala de atraso na fala, atraso de desenvolvimento, a gente fala mesmo da conversa. Então, assim, por exemplo, minha criança tem 2 anos e fala super pouco. Ou então troca a funcionalidade da fala. Ela não faz algo e ela não fala e ela vai e faz. Ou ela não fala, mas ela aponta. Ela mostra, ela demonstra o que ela quer, sem usar a fala. E aí isso vai atrasando a fala dela. Ou então ela pode ter uma questão, por exemplo, de não estar ouvindo, ela não recebe essa informação, então tem que ver lá, é uma coisa clínica, né? Ela tem algum problema no aparelho fonológico, tem algum problema na fala mesmo assim, na emissão dos sons, no aparelho que a gente usa para falar, né? Que não é só a boca. Então faz sempre essas análises primeiras, análise clínica. Tem alguma questão auditiva aí? Ela não tá ouvindo? Essa informação não tá chegando nesse cérebro? Ou se chega, ela tá com uma dificuldade nesse processamento, nesse receber, entender o que tá recebendo de informação e jogar para fora e conseguir falar? Então isso também a gente tem que saber. Se existe uma dificuldade nesse processamento de receber essa informação, de entender ela dentro dessa cabeça e de conseguir falar, tá? Então tem que avaliar isso também. Ah, não, então não tem. Então pode ser que seja, por exemplo, uma alteração do neurodesenvolvimento. Então quando a gente tem uma alteração do neurodesenvolvimento, a gente já não tá falando de um atraso na fala, de falta de estímulo, ou preguiça, né, como falaram. Então assim, não é nesse sentido. A gente não tem nada que é de uma certa forma externo, né, que faz com que ou uma falta de vontade da criança falar. Quando a gente fala de alteração do neurodesenvolvimento, a gente está falando das doenças mentais. Então, o mutismo seletivo, ele faz parte do DSM, tá? Então, ele tá lá como características dos exames diagnósticos de doenças mentais. Então, o mutismo seletivo, ele faz parte, a gente encontra ele aqui. E daí a gente começa a fazer um plano de intervenção, um plano de trabalho com essa criança ou com esse adolescente, enfim, dependendo da fase que chegar. Geralmente ele aparece em torno dos 3 anos de idade até os 6 anos de idade. O mutismo seletivo às vezes é percebido de uma maneira mais forte
quando a criança entra na escola. Então aqui a criança entrou no primeiro ano, no Itinensem, de repente começa com dificuldades de comunicação, né? E aí às vezes os pais não sabem o que fazer, porque em casa de repente tem um comportamento bom, fala, conversa, se expressa, consegue trazer as inquietações do dia, o que aconteceu na escola, o que não aconteceu, o que aconteceu no seu dia, ela consegue levar isso para os pais e conversar. E o caminho contrário não faz. Chega na escola, não existe fala, né? Existe uma ausência aí total da fala. E o contrário também acontece. Às vezes essa criança é super falante dentro da escola, conversa com todo mundo, expõe o que precisa expor, pergunta, fala com os professores, fala com os amigos, mas chega em casa, trava, né? Aí ela não fala, ela fala muito pouco, exatamente não fala, né? Ela meio que seleciona os espaços, os ambientes onde ela vai falar. Por isso que a gente chama, né, de mutismo seletivo. É como se fosse uma seleção. Ou mutismo eletivo, que a gente fala, né? Onde a criança elege determinadas situações, determinados locais, onde ela vai conversar. Essas questões da fala, de uma alteração de neurodesenvolvimento, de uma dificuldade de um processamento, de recepção dessa informação ou da execução dessa fala, uma dificuldade auditiva, né? Não consegue ouvir ou de repente está com alguma questão aí no aparelho auditivo, a frequência que chega muito baixa, não consegue ouvir o som com clareza ou existe algum ruído que chega junto com essa informação. Então todas essas áreas aí, pediatra, neuropediatra, fonoaudiólogo, tá? São os profissionais específicos para atuar junto com as crianças que apresentam esse tipo de atraso ou de dificuldade motora, vamos dizer assim, né? Do desenvolvimento da fala, vamos dizer. Então, busquem esse tipo de profissional. Pediatra, neuropediatra e o fonoaudiólogo. Vai fazer aí um acompanhamento e um plano de ação de desenvolvimento dessa criança, tá? Uso de eletrônico. Me perguntaram sobre o uso de celular, de internet, enfim. Sim, o uso excessivo de eletrônico contribui demasiadamente, muito mesmo, para o atraso na fala, tá? Principalmente dos pequenininhos. Então, bebês aí de 1 ano a 2 aninhos, que são expostos há muito tempo ao uso de Keitai, ao uso de celular, ao uso de iPad, de tablet, seja do que for. Essas crianças que permanecem muito tempo vendo 2, 3 horas, 4 horas às vezes de YouTube, ou seja o que for, na rede, contribui muito para o atraso da fala, tá? Isso também já foi comprovado, os neurocientistas já estão fazendo e já fizeram muitos estudos sobre isso, sobre essa contribuição, né, do excesso do uso do eletrônico no atraso da fala. E eles realmente descobriram que existe uma não necessidade de falar, né? Então, como é muito visual, né? A informação chega muito pela tela, apesar de existir a fala, da gente ouvir tudo, prende a nossa atenção muito o visual. Então, é tudo muito rápido, né? Às vezes a informação chega, a criança passa o dedo na tela, aquela informação vai embora, ela muda, ela passeia aí pelo celular de uma maneira assim extremamente fácil, né? Ela não precisa ter tempo para executar as coisas, então o tempo de permanência das crianças fica bem pequeno, porque ela está tão acostumada com esse mundo eletrônico, de que as informações chegam para ela, né, e ela arrasta, né, literalmente quando ela quer, a forma com que ela quer e do jeito que ela quer. Então essa rapidez nas informações, essa habilidade das crianças de terem esse contato com esse mundo muito rápido, que é o mundo do eletrônico, faz com que elas achem que não tenha muito porquê de parar e prestar atenção nas coisas, tá? Então, o uso de celular, o uso de eletrônico não é recomendado para crianças dessa faixa etária, tá?
Então, se vai colocar para ver, se vai colocar para ouvir, eu sei que hoje em dia é meio que uma chupeta eletrônica, né? Eu sempre falo, o celular, o que é chupeta eletrônica? Né? Que antigamente a gente dava chupeta para criança, hoje a gente dá o celular na mão dela. E aí ali ela fica horas e horas, o tempo que a gente precisar para fazer as coisas. Claro que na correria do nosso dia a dia, uma ou outra coisa a gente precisa. A criança tem que ter um momento de lazer, de repente, gosta de ouvir e de ver alguns vídeos. Ok, né? A gente vai oferecer, a gente vai colocar, a criança vai ouvir. Mas isso não pode se tornar algo constante, tá? Todos os dias ela tem acesso aos eletrônicos. Porque sim, né, como me perguntaram, ele atrasa sim o uso, atrasa a fala da criança, porque ela também não vê sentido, tá? Nada como a voz humana. Então, quer distrair a criança? Vamos cantar, vamos ouvir, vamos contar uma história, vamos conversar com essa criança. Então, quando estiver fazendo um jantar ou quando estiver dando um banho, fazendo uma leitura, está ali sempre com ela, conversando, falando, porque aí a gente vai estimulando a fala também, tá, gente? A gente começa, assim, a desenvolver bastante a fala das crianças quando a gente fala com eles, né? E aí, a neurociência, a gente vem aí com essas explicações bem do estímulo cerebral, né? Como que o meu cérebro reage aos estímulos da fala, por exemplo. Então, quando o bebê tá lá na barriga da mãe e de repente a mãe passa a gestação conversando com ela, o pai conversa, ou vem a avó, e aí a criança começa já a ouvir na barriga da mãe, ela já consegue receber esses sons de uma certa forma, e mais ou menos com umas 24 semanas ali, ela já consegue reagir ao som. Então, de repente, se ouve a voz da avó ou ouve a voz do pai, ela se mexe, né, na barriga, ela dá um chutinho, ela se movimenta. Então, é uma forma de comunicação, né? De novo, a gente não tem só a fala como comunicação, nós conversamos sobre isso na live anterior. Então, o apontar, o buscar as coisas, pode ser uma forma também da criança se comunicar. Ela é válida, né? É melhor a criança utilizar esses recursos do que ficar sem se comunicar. Porém, né? A gente precisa mostrar para ela que nós precisamos falar, né? Nós podemos falar, na verdade. Então, é mega importante a gente estimular a fala dessa criança, seja pra gente na hora do banho e ficar ali falando as partes do corpo, as cores que tem no banheiro, as cores da sua roupa na hora que você tá dando banho na criança, enfim. Bora estimular os pequenininhos nesse sentido, tá? A Gabriele Sakuramoto tá falando outra coisa. Ela gosta mais de falar com o pai do que comigo. Então, às vezes, né, Gabriele, a gente se sente mais confortável com algumas pessoas. Tô brincando. Mas às vezes pode acontecer também dela ter essa preferência, vamos dizer assim, pelo pai. Mas também tem essa questão, às vezes ficou muito gravado, geralmente se é um pai muito presente, que conversa bastante durante a gestação, durante a gravidez da mãe, a criança já nasce com isso na memória, né? Já fica ali registrado no sistema nervoso central dessa criança. E já começa ali a guardar algumas memórias, mesmo que inconscientemente, elas já existem e já estão formadas lá. E de repente, Gabriele, ela gosta de falar mais com o pai, né? Ela tem essa preferência, né? Mais para conversar com ele do que com você. Mas nada como um estímulo, como você tentar trazer a sua criança para você, né? Funciona bastante. De repente vocês determinarem um dia da semana onde você vai ter um momento com ela e vai estar vocês duas, e aí você, sei lá, ou faz uma receita de cozinha, ou faz uma contação de história, ou faz um roda-roda onde brinca você e ela, enfim, determina um dia aí, um momento que você possa estar vocês duas juntas, né? E sim, utilizando muito aí a questão da fala e da conversa. De repente você consegue trazer ela para você também. Sueli Houi, boa noite, seja bem-vinda, meu bem. Estamos aqui hoje falando sobre atraso na fala e mutismo seletivo.
chegamos aí a explicar um pouquinho quais são, o que pode ser os motivos de atraso, falando sobre o uso do eletrônico. E aí quando a gente chega na parte do mutismo seletivo, ele dá uma mudada, né, no nosso olhar, inclusive, porque a gente já começa a ter uma preocupação um pouco maior, não que os outros não tenham, né, a gente tem também, mas quando trata do mutismo seletivo, a gente precisa ficar um pouco mais atenta para tentar descobrir ou para perceber em qual ambiente que esse mutismo aparece, né, que essa ausência da fala total aparece. Às vezes fala, é porque ela é tímida, não conversa, sei lá, de repente tá numa festa de amiguinhos, de criança, e a criança se fecha, não conversa com ninguém, não fala com ninguém, é só os pais, né? Então você vê que em determinados ambientes existe uma ausência total da fala. Como eu falei no comecinho, pode ser que aconteça na escola, pode ser que aconteça em casa ou nos nossos meios sociais, vamos dizer assim. Num parque, numa festa, nos espaços de clube, que as crianças frequentam aqui no Japão, principalmente, né? Tem muitos desses judô clubes onde as crianças ficam e passam o contraturno escolar, né? E aí, quando eles chegam nesses espaços, a gente percebe que existe aí um possível mutismo seletivo, tá? Diagnóstico. Quem faz diagnóstico de mutismo seletivo? Pediatra, neuropediatra, psiquiatra. Ele vai fazer uma avaliação dessa criança e o porquê que isso aparece, tá? E fazer essa avaliação através dessa equipe composta por esses profissionais, e aí o tratamento, dependendo do grau, psiquiatria e psicólogo, tá? O psicólogo vai fazer um plano de intervenção para essa criança, vai fazer a anamnese, a avaliação, vai acompanhar aí como é que se deu esse diagnóstico dessa criança ou essa suspeita de, e aí vai fazer um plano de trabalho e vai fazer as intervenções necessárias, né, dentro da psicologia para trabalhar o mutismo seletivo. Então aí é uma questão de cunho emocional, né? Tem que saber o porquê que está acontecendo essa seletividade da fala, por que ela não fala em determinadas situações. Claro, se a psicóloga achar que ela precisa sim de um acompanhamento da fonoaudióloga, ela vai solicitar, e aí a família precisa também oferecer esse tipo de atendimento. Então, em trabalho conjunto da psicologia com a fonoaudiologia, a gente consegue realmente trabalhar bastante aí, chegar a diminuir o nível, vamos dizer assim, né, desse mutismo que as crianças apresentam. Então, a gente tem que ter um pouco mais de atenção com o mutismo seletivo. Já falei também um pouquinho, justamente por causa da confusão, vamos dizer assim, né? Existe uma pequena confusão com o diagnóstico de TEA, com o diagnóstico de autismo. Então, pais, fiquem atentos, tá? De repente, essa não fala do seu filho, essa ausência de comunicação, ele eleger o local que ele vai falar, ou vocês acharem que ele tá extremamente atrasado na fala, né? Tem idade, a gente sabe dos marcos do desenvolvimento, a gente sabe que existe todas as fases, etapa do desenvolvimento, e de repente a minha criança não está ali, ela não atingiu, ou ela já passou da idade, né? Lembrando que os marcos do desenvolvimento, eles existem como um caminho que a gente pode olhar e ver se a gente está indo para o lado certo ou não. Ele tem um tempo, então geralmente entre 3 e 6 meses ali, um pouco para menos, se a criança não atingiu ainda, ok, vamos esperar um pouco mais, mas também não pode passar muito disso, né? Quanto mais eu atraso para ter um diagnóstico, quanto mais eu atraso para fazer o processo de intervenção, menos ajuda eu dou para essa criança, né? E eu vou perdendo um tempo muito maior para, por exemplo, ter a aquisição da fala, ou ter a aquisição da fala correta, né? Esperado dentro da idade, ou o que é previsto, tá? Então eu não posso deixar, eu posso esperar, mas também não posso deixar muito tempo, porque o tempo que a gente perde
de intervenção ele acaba sendo muito grande. E nesses tipos de atraso, mutismo seletivo, deficiência intelectual, autismo, todas as síndromes que existem, se a gente não tem uma atenção maior e rápida, vamos dizer assim, a gente perde um tempo muito precioso, tá? Então a gente acaba tendo uma dificuldade muito forte nesse sentido. Então é bom sim buscar essas ajudas com esses profissionais, ok? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Ela vai ficar gravada, já me perguntaram aí no começo da live se ela fica gravada, ela fica. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês, por favor, sigam a página NeuroKids. É a página onde eu coloco lá matérias, algumas notícias, informações sobre neurodesenvolvimento. Lá vocês conseguem manter um contato direto comigo, tá? Então, o NeuroKids é a página que vocês me encontram. E se vocês quiserem deixar alguma informação também, pode ir lá, que depois eu falo com todo mundo. Quero agradecer a presença de todo mundo, galera, obrigada. Espero vocês daqui a 15 dias, tá? A gente vai falar sobre os marcos do desenvolvimento auditivo. Então, vamos dar uma continuidade aí ainda nessa questão da fala e comunicação. A próxima live a gente vai falar sobre os marcos do desenvolvimento auditivo. Então, desde quando a criança começa a ouvir, como que funciona esse processamento de receber informação. Então, a gente vai falar, hoje, essas lives a gente está falando da fala em si. E na próxima a gente vai falar sobre a audição, ok? A Josi Matsushina, boa noite. Meu caçula não fala ainda, tem 2 anos e 5 meses. Agora conseguimos fechar o diagnóstico. Síndrome de Sotos, ele faz acompanhamento com neuro, isso, otorrino, oftalmo, pediatra e frequenta centro de desenvolvimento infantil. Teria algo mais a se fazer? Perfeito, Josi, você conseguiu manter, né? Se você conseguir manter principalmente, ótimo. Toda a equipe de desenvolvimento, né? A gente fala que é a equipe que ajuda e que dá suporte ao desenvolvimento dessa criança. O que você pode fazer é utilizar essas técnicas, né, desses profissionais de preferência, dentro da sua casa, né? Não sei se tá indo para escola ou não, mas o importante e que funciona muito, Josi, é quando todos a base, né, todos os pilares que comportam essa criança falem a mesma língua. E aí eu não tô falando de falar Nihongo ou português, mas assim, trabalhe da mesma forma para o desenvolvimento dessa criança, tá? Então assim, se eu tenho a escola, se eu tenho a família e se eu tenho os médicos e a terapia trabalhando em conjunto, a probabilidade, Josi, da sua criança se desenvolver bem é muito maior, tá? Então, o que eu aconselho, no caso, é você procurar saber o que é trabalhado dentro dessas terapias. Conhecimento faz parte de tudo, né? Quando a gente tá aí frente a uma criança que tem uma dificuldade de comunicação, ou de fala, ou um transtorno, ou um distúrbio, não importa, seja o que for, que acometa o desenvolvimento dela, né? Ou quando a gente fala de neurodesenvolvimento mesmo, a gente precisa saber o que é. A informação é imprescindível, né? A gente saber o que é, de onde veio, por que veio, perguntar pro pediatra, perguntar pro neuro, perguntar pro psicólogo, vai perguntar pra fono, vai. Tá? A gente tá aqui pra isso, não tenho medo, eu sempre falo pros pais que eu dou orientação, falo, gente, vocês têm que perguntar, falem o que vocês querem saber, o que vocês têm dúvida, falem o que vocês estão fazendo, a gente vai ver se tá certo, se não tá certo, se essa dificuldade que essa criança tem é uma dificuldade que ela tá passando por agora, e isso vai com o tempo ser, como a gente vai explicar, ser... se ela vai ser... A gente não fala? Se ela vai conseguir passar por isso, se ela vai conseguir resolver essas questões por si, se ela precisa mesmo de um acompanhamento, de um processo de terapia mais completo, com quem que essa criança vai passar esse processo de terapia, como que ela vai lidar, que profissional eu vou ter para a gente conseguir fazer com que esse desenvolvimento aconteça. Mas antes de tudo, né, e assim, não só a gente ter
as pessoas onde ir. A gente tem esses centros, esses espaços que são ótimos, que nos ajudam muito, que traz assim uma segurança para os pais muito grande nesse sentido de da gente conseguir trazer para a criança um desenvolvimento global que a gente fala, né, que são as áreas da psicologia, a área da fonoaudiologia, a área da fisioterapia. A fisioterapia também é muito importante. A gente às vezes tem crianças com atraso de fala que tem questões muscular, né? Que a fala não acontece por questões musculares, vamos dizer assim. Então fica difícil da criança conseguir falar. E ela não consegue emitir os sons, ela tem que fazer exercício de fonoaudiologia e fisioterapia, né? E aí tem a área da fisioterapia também que trabalha, né, nessa questão da fala, da comunicação. Então existe uma reabilitação também, né, que é feita desse aparelho aí da fonoaudiologia, mas aí as meninas da área da fonoaudiologia e da área da fisioterapia, ela consegue, como fala? Conseguem explicar um pouco melhor como que funciona esses processos. Mas às vezes a gente acha que determinada questão é só um profissional que vai falar ou é só um profissional que vai fazer. E às vezes não é. Como eu falei, quando a gente trabalha com as crianças que têm dificuldade da fala e é um atraso nessa fala, às vezes só a fonoaudiologia a gente consegue resolver, as meninas fazem um trabalho lá de intervenção, fazem o plano e dá ok. Quando entra para o mutismo seletivo, como ele é de cunho emocional, já fica um pouquinho mais complicada, né? Porque além da questão da ausência da fala, do aparelho de que fala e de que ouve, ter algum problema aí, existe um cunho emocional. Então existe uma questão aí que a psicologia precisa resolver. Tá? Então, aí no caso que a psicologia precisa resolver, a gente precisa caminhar com os dois profissionais. E tem questões que a fisioterapia tem que entrar. Então, quando a gente trabalha, né, com as crianças, como fala, que tem essas questões que ainda não são muito definidas e tem essa certa dificuldade, quanto mais profissionais específicos para cada área, melhor tá? E aí o que acontece? Quando a gente tem essa equipe que tá ali, que tá ajudando e que verifica o que é na sua, vamos dizer assim, no seu quadrado, cada um no seu quadrado, é bem isso. Só que na hora que junta todo mundo, a gente consegue ter ali um desenvolvimento e uma formação muito melhor sobre o desenvolvimento daquela criança. Então, por isso que eu sempre falo que a avaliação através do pediatra, do neuropediatra, de profissionais, de médicos específicos para o desenvolvimento infantil são extremamente importantes, tá? Até para vocês saberem a quem procurar, quem que vocês vão atrás, que tipo de profissional que vocês vão atrás, né? Então, quem é que vai estar ali ajudando nesse desenvolvimento, contribuindo para esse desenvolvimento? Então você vai ter essa gama de profissionais, mas como eu tinha falado lá, já subi um monte de coisa, mas lá para Josi eu tinha falado nesse sentido. Você precisa saber quais são os profissionais que estão trabalhando com o seu filho e o que eles estão fazendo. O que ele está trabalhando com essa criança? É um desenvolvimento, um atraso do desenvolvimento motor? O que a fisioterapia está fazendo? É um atraso do desenvolvimento de fala? O que o fono está fazendo? É um atraso cognitivo? Né? Como é que a área da psicopedagogia está trabalhando? É um problema do desenvolvimento emocional, de comportamento, enfim, como é que a psicologia, o que a psicologia está fazendo? O que está trabalhando? Para vocês, enquanto mães, pais e responsáveis, saibam também lidar com aquela situação. Porque não adianta a gente ter questões que são trabalhadas dentro de um consultório, né? A gente trabalha com a criança ali, ela se desenvolve, eu tenho uma questão de desenvolvimento cognitivo que está muito abaixo do esperado, de repente essa criança fez um teste de QI, né, do coeficiente de inteligência, e aí deu muito abaixo do esperado, a criança está aí com 5 anos e com idade mental ou idade de desenvolvimento de 3 anos, então assim, tem 2 anos de atraso, né? E aí essa criança precisa ser desenvolvida e aí os pais correm atrás para ver como é que vão fazer.
Só que se eu não sei o que acontece e como que esse processo é realizado, dificilmente eu vou conseguir trazer isso para dentro da minha casa, né? Eu vou conseguir dar continuidade para esse trabalho que é feito dentro da terapia. Então não adianta muito, tá? Quando a gente tá com as crianças dentro de um processo terapêutico, é extremamente importante que vocês, pais, tenham sim acesso ao que é feito, né? Tendo atividades para casa, tendo atividades de estimulação. Então, geralmente, os profissionais que têm esse tipo de pensamento global e universal, eles mesmos já pedem, né, para vocês fazerem alguma atividade em casa, o que eu chamo de manutenção da terapia, né? Eu faço o processo terapêutico durante 1 hora com a criança na semana, que seja uma vez por semana, e existe uma manutenção dessa terapia com os pais em casa, por exemplo, né? Isso quando é pequenininho, vamos dizer, são os pequenininhos que a gente precisa aí desenvolver coordenação motora, leitura, escrita, atenção, concentração, enfim. Isso dentro da área da neuroaprendizagem, tá? Então, naturalmente, a gente já pede para que essas questões sejam trabalhadas também pelos pais em casa, tá? Então, é importante que exista esse tipo de comunicação. Toda criança que apresenta qualquer dificuldade de desenvolvimento, qualquer atraso, qualquer déficit cognitivo, de aprendizagem, seja do que for, a gente precisa, sim, não só ter a criança dentro desses espaços, mas vocês saberem o que fazer. Gente, subiu um monte de... então... vocês saberem o que está sendo trabalhado para conseguir fazer também, tá? Desculpa, ai gente, me travou aqui, não consigo nem subir nem descer. Mas enfim, é isso, gente. Eu espero vocês. Acho que perguntaram. Peraí. Mônica, segundo o médico, síndrome causada por falha cromossômica que causa alterações no cérebro, coordenação motora, é isso? Acho que ela tá querendo saber da síndrome, né? A criança nasce com, né? Todas as síndromes, né? Todas as questões sindrômicas da criança, assim como a síndrome de Down e outras síndromes, a criança nasce com ela, tá? São desenvolvimentos que afetam o neurodesenvolvimento. Então, existem algumas coisas aí que são da área motora, existem dificuldades cognitivas, então ela tem um prejuízo em muitas áreas do desenvolvimento dessa criança. Então, por isso que ela precisa dessa equipe multidisciplinar, tá? Eu acho que é isso. Ok? Gente, então obrigado pela presença de vocês. Eu aguardo todo mundo na próxima live daqui a 15 dias. Nós vamos falar sobre dificuldade do processamento auditivo. Então vamos falar como é que essas crianças estão ouvindo, se elas estão ouvindo ou não, vamos dizer assim, né? É o nosso tema da nossa próxima live. Obrigada pela presença de vocês. Boa semana para todo mundo. Eu espero vocês daqui a 15 dias, ok? Boa noite.